E aí galera, sejam bem-vindos ao projeto Robótica Educativa Sustentável. Meu nome é César Augusto e hoje a gente vai aprender sobre variáveis e seus tipos. Então sobe a vinheta! Então galera, na aula de hoje a gente vai falar sobre variáveis. Mas o que são essas variáveis que a gente tanto fala no projeto, né? Variáveis, elas são espaços alocados na memória do sistema para que a gente possa armazenar determinado tipo de dado, certo? Então a gente usa das variáveis para armazenar um dado no programa, certo? Uma variável, para ser composta, ela precisa de duas principais informações. A primeira é de um identificador, ou seja, a gente precisa dar um nome para essa variável. E a segunda coisa que a gente precisa é definir o tipo que essa variável vai receber, o tipo de dados que ela vai receber. A gente possui três principais tipos de dados. O primeiro deles é o tipo int, que recebe números inteiros positivos e negativos. O tipo char, que recebe caracteres. E o tipo float, que recebe reais positivos e negativos, tudo bem? Porém, as variáveis têm peculiaridades. E uma delas é qual? A gente só pode armazenar um dado nela por vez, certo? Então, quando a gente criar a variável, a gente só pode ter um dado contido dentro de cada variável. A gente pode fazer trocas durante o programa, certo? Durante a execução do programa. Porém, só pode armazenar um dado por vez. Vamos supor que a gente tenha uma variável do tipo int, certo? A gente tem essa variável do tipo int. Aí eu vou lá e armazeno o número 1 dentro dela. Então, o 1 vai estar aqui dentro, certo? Vamos colocar o 1 aqui dentro. O 1 vai estar aqui dentro, certo? E quando a gente for, vamos supor que eu quero armazenar depois o número 2, certo? A gente vai armazenar o número 2. Quando eu for armazenar o número 2, o 1 que estava antes vai sumir. Por quê? Porque eu só armazeno um dado por vez. Então o 2 vai sobrescrever o 1 e vai entrar no lugar dele. Entendeu? Então você pode armazenar um dado por vez. Ok? Agora vamos ao exemplos para a gente entender um pouquinho melhor. Temos três dados de diferentes tipos para serem armazenados, certo? Três dados de diferentes tipos para serem armazenados. Armazene cada um deles em suas respectivas variáveis, ok? Então a gente tem aqui variável do tipo float, variável do tipo inteiro e uma variável do tipo char, tudo bem? Então a gente tem essas três variáveis. A gente precisa armazenar o caractere A, o 3,5 e o 2, certo? Que são esses três dados que a gente tem aqui, ok? Vamos começar com o A, o caractere A. O A ele pode ser armazenado no tipo float? Não, né, gente? Porque o A ele é um caractere, não um número. Pode ser armazenado no int? Não, pelo mesmo motivo do float, né? Ele é uma letra, um caractere, não um número. Então a gente só restou pra gente armazenar onde? No tipo float, no tipo char, ok? Então armazenamos aqui o A. Agora vamos para o 3,5, certo? 3,5. O 3,5 ele pode ser armazenado no tipo inteiro? Não. Por quê? Porque ele é um número decimal, então a gente não pode armazenar no inteiro. O número inteiro tem que ser 1, 2, 3, inteiro, né? Pode ser armazenado no tipo char? Até poderia como um caractere, né? Mas no caso não poderia, por quê? Porque tem dois caracteres, certo? Então não pode também. E pode ser armazenado no tipo float? Não só pode como deve, né? Então a gente armazena ele aqui no tipo float, certo? E agora a gente tem o número 2, certo? O número 2 ele é o quê? Um número inteiro, né? Pode ser armazenado no tipo char? Pode, como um caractere. Ou seja, vamos supor que eu tenha no meio do texto lá 2. 2 é um caractere, certo? Pode. Mas por que a gente não vai armazenar? Porque aqui a gente tem o caractere A já dentro. Se a gente colocar o 2, vai sumir o A, certo? Pode ser armazenado no float? Pode, porque ele é um número real também, né? Pode, pode. Mas por que a gente não vai armazenar aqui? Porque já tem o 3,5, certo? Então não vai poder colocar aqui, senão vai sumir o 3,5. Então, só nos restou armazenar no tipo inteiro, certo? Aqui na variável inteiro. Gente, vocês devem ter se perguntado assim, nossa, o 2 eu poderia armazenar tanto aqui em caractere, quanto no float, quanto no int, né? Sim. Por que a gente não faz isso? Porque
cada tipo de variável, ela determina um determinado espaço na memória, ou seja, ela gasta um espaço de memória. O int, ele é o que menos gasta, o float, ele gasta um pouquinho mais, e o char, ele gasta um pouquinho mais ainda. E por que a gente não deve usar sempre o float, então? Porque a gente vai estar gastando um espaço à toa. Então não é mais fácil a gente criar, se a gente só vai usar inteiros, para que a gente vai gastar mais espaço na memória? A gente usa o int. E por que a gente não usa o char também? Porque o char é mais difícil para a gente fazer cálculos. Float e int, a gente faz cálculos, certo? Porque são números. Agora com caracteres, como que a gente vai fazer cálculo, certo? Então por isso que a gente não guarda aqui, além do espaço de armazenamento que ele precisa, né? Vamos para um outro exemplo. Temos 3 variáveis do mesmo tipo. Ou seja, a gente tem aqui 3 variáveis inteiras, certo? Ordenadas da seguinte maneira. Ou seja, a gente tem essas 3 variáveis. A primeira, ela tem o dado 3 dentro dela. A segunda, ela tem o dado 1 dentro dela, certo? Aqui. E a terceira, ela não tem dado nenhum dentro dela, certo? Troque o conteúdo da primeira caixa, ou seja, da primeira variável, pela da segunda, certo? Então a gente tem que trocar o conteúdo que está aqui dentro para o que está aqui dentro, certo? A gente pode fazer isso aqui, gente? Bem fácil, né? Pode? Não, por quê? Porque quando a gente tirar... Vamos voltar ao começo. Quando a gente tirar essa variável daqui, ela vai estar no espaço. Ou seja, ela vai estar livre, então ela vai sumir no sistema. E mesma coisa com essa. Então a gente não pode simplesmente fazer essa troca assim, certo? Então a gente precisa fazer o quê? A gente vai precisar de um tipo de variável diferente. Não, ela tem o tipo inteiro. Mas a gente vai precisar de um nome específico, que é o quê? Uma variável auxiliar. Como o próprio nome diz, ela é uma variável auxiliar. A gente usa para auxiliar. Assim como no próprio nome variável é variável, né? A gente pode variar os valores. Então a gente pode trocar, mas nunca colocar 2 dados de uma vez, certo? A gente pode variar esses valores, certo? Então, para que a gente usa a variável auxiliar? Para não acontecer isso, de ficar vago no sistema e sumir. Então o que a gente faz? A gente faz o quê? Pega o número 3, que tá, o dado da primeira variável aqui, certo? E armazena dentro dela. Por que a gente faz isso? Porque assim o dado não vai ficar perdido no espaço, vai estar guardado dentro dessa variável, certo? Depois, a gente fez a troca? Não fez, certo? Porque aqui ainda está vazio. A primeira variável ainda está vazia. Então a gente vai lá e faz o quê? Pega o número 1, certo? O conteúdo da segunda variável. E vai fazer o quê? Colocar dentro da primeira variável, certo? Porque a gente quer fazer uma troca. Colocou dentro da primeira variável, ok? Fez a troca? Não fez. Por quê? Porque a variável 2, que é o que ela pediu para trocar, continua vazia. Ficou vazia no caso, né? Então o que a gente vai precisar fazer agora? Pegar o conteúdo da terceira variável e colocar na segunda. Vocês perceberam que a variável 3, ela ficou vazia como no começo? Certo? Ela ficou vazia. Por quê? Porque ela é só uma variável auxiliar, ou seja, só auxilia a gente nessa troca, tudo bem? Então é isso que a gente precisava ver na aula de hoje. O que são variáveis, que a gente já descobriu que é um espaço alocado na memória do sistema para armazenar determinado tipo de dados. Segundo, a gente viu que ela só pode armazenar um dado por vez. E terceiro, a gente descobriu que a gente não pode deixar um dado solto na memória, senão ele foge, tudo bem? E também que a gente, se colocar 2 dados de uma vez, o que estava antes vai sumir, tudo bem? Então a gente aprendeu essas coisas na aula. Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham aprendido bastante. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal, ativar o sininho para maiores notificações e deixar o seu like.